Existe essa questão da agenda ESG, né, de você submeter o funcionamento de todas as empresas, inclusive dos setores energéticos, a esses critérios que seriam critérios favorecidos por investidores, pelos bancos e por aí vai, e fala, assim, forçar aí a Petrobras a uma transição energética. É uma questão, me parece, complexa. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, se você percebe essa pressão, se existe mesmo essa pressão, do que você pensa em relação a esse tema da transição energética, do carbono zero, essa questão aí de você abandonar o petróleo. Eu vou pedir para expandir um pouco esse tema, que é um tema bastante atual. Primeiro, assim, essas palavras, esses termos são usados de uma forma muito genérica, né? E são repetidos e muitas vezes tem uma conotação até simpática, né, para a maioria da população, quando você fala em sustentabilidade ou transição energética, redução da emissão de carbono pela queima de fósseis, né? Quando você apresenta isso como uma possibilidade, né, como se uma quantidade imensa de energia barata, confiável, estivesse ali ao nosso alcance, né? E que ela fosse produzida só pela capacidade humana, né? Então, o engenho humano seria capaz de, a nossa inteligência, de fornecer a energia infinita, uma qualidade imensa, né? Barata, sempre disponível, e assim a gente poderia transitar energeticamente, abandonar os fósseis, e nós teríamos ali um futuro brilhante, consumindo tanto ou mais energia do que a gente consome hoje, sem poluir o meio ambiente e tendo crescimento econômico, desenvolvimento humano, bem-estar, etc. Quem acredita nisso não entende do tema da energia, não entende da forma como a energia foi sendo explorada ao longo da história da humanidade, não sabe comparar os diferentes tipos de energia, não sabe muitas vezes nem diferenciar a energia primária de outros tipos de energia que não são energias primárias, mas são meios de transporte de energia. Por exemplo, né, a energia elétrica não se compara com nenhuma energia primária, porque não é energia primária. A energia elétrica ela é produzida por uma fonte primária de energia e a forma de transmitir a energia. A mesma coisa o hidrogênio. O hidrogênio também não é uma fonte primária de energia, porque não existe jazidas de hidrogênio em quantidades significativas que possam ser exploradas e utilizadas como combustível. Esse hidrogênio tem que vir de algum lugar, e para que venha de algum lugar é preciso gastar uma fonte primária de energia e através do hidrogênio ele ser transportado. Quem promove essa agenda, quem promove esse senso comum, quem promove essas ideias, sabe muito bem o que está fazendo. Não são pessoas ignorantes, não são pessoas incautas. Existe uma intenção para que isso seja feito, para que as populações que são ricas em recursos energéticos, de petróleo, de gás natural, de carvão, que elas sejam impedidas de reconhecer valor nessas fontes primárias de energia. Estejam aí disponíveis para o capital financeiro internacional, para multinacionais estrangeiras sediadas no Atlântico Norte, explorarem essas riquezas, exportando essas riquezas no seu estado mais bruto para os países centrais, enquanto os países periféricos que não reconhecem valor nessas riquezas permanecem no estado de subdesenvolvimento e no estado do tipo colonial. Então, quem promove esse tipo de compreensão, esse tipo de agenda, esse tipo de prioridade, sabe muito bem o que está fazendo. Agora, a maioria da população, infelizmente, ainda não sabe, mas é preciso que tome consciência. Em diferentes países, em diferentes situações, tem tomado. Você vê que, por exemplo, o nível de consciência sobre os recursos naturais no México, sobre a questão do petróleo no México, a população tem a ampla consciência da importância do petróleo. Inclusive, recentemente, o governo López Obrador conquistou avanços significativos na nacionalização de refinarias, de campos de petróleo, de investimentos, etc. A mesma coisa na própria Rússia, a mesma coisa na Venezuela, em outros países do Oriente Médio que são ricos em petróleo, que as populações também têm consciência de que são importantes, que são insubstituíveis e que existe uma cobiça internacional por eles. Então, essa é a situação. Qual é o problema dos renováveis? Primeiro, quando você fala que uma fonte primária é renovável, já começa a primeira enganação, porque ela não é renovável. A gente pode, no máximo, chamar de potencialmente renovável. Porque, por exemplo, um etanol de cana, primeira geração, produzido no Brasil, ou etanol de milho nos Estados Unidos, se você retira todos os insumos de origem fóssil da cadeia produtiva, você produziria muito menos etanol, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Já vi estudos dizendo que a produção, se você tira todos os fósseis, aí tem diesel para o transporte, diesel para o caminhão, diesel para a lavoura, fertilizantes que vêm, em grande medida, do gás natural, ou outros fertilizantes que também são produzidos de forma indireta com energia de origem fóssil, né? O transporte, a construção dos equipamentos, você não constrói ligas metálicas, ligas de aço, você não faz equipamentos usando energia potencialmente renovável. Esses equipamentos são feitos com energia de combustíveis de origem fóssil, né? O carvão, o petróleo ou o gás natural, né? Então, se você retira todos esses insumos que contribuem para a produção de etanol, que são não renováveis, vamos dizer assim, a produção de etanol seria muito menor. Já vi estudos dizendo da ordem de 20%, mas talvez ainda menos do que isso. Então, não se pode dizer que o etanol é renovável. É, no máximo, potencialmente renovável. Da mesma forma, o biodiesel, da mesma forma,
forma a energia solar fotovoltaica. Quem pode imaginar a construção de um painel solar fotovoltaico? Você obter aqueles metais raros na natureza, você tem que obter, fazer mineração, depois purificar os minérios, depois tratar os resíduos. Isso seria possível ser feito com energia solar fotovoltaica? Não seria. Você não consegue produzir os insumos, você não consegue produzir as baterias, você não consegue manter esses equipamentos. A eólica, a mesma coisa, as turbinas eólicas, a mesma situação. Elas não são produzidas através de energia eólica. A energia eólica e a solar são intermitentes, não são confiáveis, são caras de serem produzidas. E ainda tem umas vantagens, né? Porque elas pagam menos imposto, então nesse sentido elas são subsidiadas, e elas têm vantagem em relação às demais, porque elas entram primeiro na rede. Então quando se produz energia fotovoltaica solar ou energia eólica, no momento que você produziu, ela já tem uma entrada na rede garantida, e outro produtor de energia, seja da hidrelétrica, seja da nuclear, seja da termoelétrica, qualquer outro produtor de energia é obrigado a retirar a sua entrega, que é a demanda do consumidor, está se dando naquela hora, e na medida em que a eólica é intermitente, tem que ser assim, entregue na hora que ela tem, na hora que ela não tem, aí vem outro para completar. Então, essas vantagens todas, diretas e indiretas, subsídios, além da própria natureza da produção, da manutenção dessas fontes primárias de energia, não podem as caracterizar como renováveis. São, no máximo, potencialmente renováveis. Agora, eu estou dizendo aqui que nós não deveríamos produzir nada de energia renovável? Nós deveríamos abandonar totalmente? Não, de forma nenhuma. O Brasil tem uma matriz energética que, comparado com os principais países do mundo, já tem uma participação relativa de renováveis muito alta, especial por causa do seu parque hidroelétrico e também pela produção de etanol no Brasil, né, da biomassa, etc., que também contribui, menos, mas contribui. A matriz energética brasileira, quer dizer, nenhum país central, nenhum país desenvolvido pode vir criticar o Brasil por ser um grande emissor de carbono, porque a nossa matriz energética já é relativamente muito mais limpa do que a deles, porque no passado, em termos de emissão per capita, nós emitimos muito menos, então nós temos um inventário de CO2 na atmosfera muito menor do que o inventário dos países centrais, em termos de emissão per capita, que é o sentido correto de se comparar, e mesmo a emissão atual, em termos per capita, também muito menor, de CO2 e outros gases do efeito estufa. Então, o que o Brasil precisa é escolher as suas melhores energias. Quais são as melhores energias? Aquelas que são mais baratas de serem produzidas, aquelas que são mais confiáveis, as que são capazes de gerar mais trabalho, as que são capazes de fazer com que a nossa indústria seja mais competitiva, porque tem um insumo fundamental relativamente mais barato, seja mais competitiva com a economia mundial, e que com tudo isso a gente possa disputar a divisão internacional do trabalho, trazendo trabalhos para o Brasil, trabalhos melhor qualificados, trabalhos melhor remunerados, e fazer com que essa renda petrolífera, renda dessas melhores energias, sejam de todas as formas, existem várias, essa renda seja de toda forma absorvida no país, absorvida de todas as formas que são diretas e indiretas, a partir do seu consumo, né? A partir de políticas de investimento, com conteúdo nacional, etc. Substituição de importação, todas essas políticas são bem conhecidas, de países que são soberanos e que usam as suas estatais com objetivos estratégicos, objetivos nacionais. Porque não faz sentido você ter uma estatal e operar, administrar a estatal como se fosse uma empresa privada controlada pelo sistema financeiro. Não faz o menor sentido. Quando você tem uma empresa estatal de caráter estratégico, você tem que operar, administrar, colocar os objetivos e avaliar a eficiência dessa empresa de acordo com objetivos que tenham a natureza estratégica de desenvolvimento de projeto nacional. A questão do meio ambiente, assim como a questão da corrupção, assim como a questão dos direitos humanos, assim como a questão de democracias mais ou menos padronizadas desse ou daquele jeito, são todas questões que são instrumentalizadas para fins antinacionais. E as pessoas que eventualmente são descuidadas, repetem aí o que ouvem pela mídia corporativa, como se fossem ideias delas. Repetem o que a mídia corporativa colocou na cabeça delas, mas repetem uma autoridade como se fosse algo original das suas cabeças. Mas não é. Isso tudo, na verdade, não é novidade nenhuma, né? Porque o pensamento dominante é sempre o pensamento das classes dominantes. Marx já tinha descoberto isso. Então, assim, muitas vezes as pessoas ficam surpresas como pode uma pessoa, assim, a situação não atendida, né, em termos de direitos não atendidos, de dignidade, oportunidade na vida, ela pode repetir um discurso, uma visão de mundo, que é a visão de mundo que está afinada com o interesse dos banqueiros. Mas isso não é surpresa. Isso é o normal. O diferente é quando as pessoas se dão conta, né, de quais são os seus verdadeiros interesses, como você interpreta, como você faz um diagnóstico consistente com o seu interesse, você se coloca também politicamente, participa politicamente, de forma a transformar, né, de forma a não se adaptar a um mundo que não te serve, a mudar o mundo de forma que ele fique cada vez melhor para você, para sua família, para seus amigos, para seus familiares, para sua cidade, para seu bairro, para seu país.